Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom? Tudo tranquilo? Estamos aqui para Mais um dia de trabalho, né, João? um episódio no ar aqui hoje com uma convidada ilustre. Eu não falo isso em todo episódio, não falo isso toda vez, não. Todos nossos mas convidados todos, são ilustres. Todos são. Mas antes de a gente conversar com ela aqui, né, começar a trocar mais ideias, vamos falar do nosso patrocinador, nosso querido patrocinador. Nosso velho de guerra. Nosso velho de guerra, literalmente, o Cris Andrade. Mas o que o Cris Andrade vai te ensinar ou te ajudar? Cara, você tem um hobby, né? Você tem algo que você praticamente pagaria pra estar fazendo. Cara, esse hobby, provavelmente você vai conseguir ganhar dinheiro com ele, transformar numa renda extra ou até mesmo a sua renda principal. Se você não tá ganhando dinheiro com o seu hobby ou algo que você ama, é porque você não tem o conhecimento necessário. E pra ter o conhecimento necessário, Cris Andrade Oficial. Conhecimento é a chave. Segue lá. Ah, e outra, né? Cartão de crédito, meu amigo. Você que quer viajar pelo menos uma vez por ano de graça, ou quer uma renda extra, né? Utilizando o seu cartão. Utilizando os gastos diários que você tem. Cara, o Cris tem estratégias bem legais com cartão de crédito, milhas aéreas, que vai te ajudar muito. Então segue o Cris aí, segue o Brabo. É o Brabo, não tem jeito. Não tem segue jeito. ele aqui, embaixo na descrição, tá? Agora vamos falar de quem? Intercom, né? Intercom. Ou melhor, de internet, né? É, o que internet a gente de qualidade. O que a gente usa pra tudo hoje em dia é uma internet boa. Uma internet que a gente consiga jogar, consiga estudar. Trabalhar, ou que seu filho não enche o saco enquanto você tá arrumando a casa. Ou pra você que quer assistir o Novo Chefe Podcast. Com a melhor internet de qualidade. Então a Intercom, ela tem vários pacotes legais lá. Manda um WhatsApp aqui, ela vai deixar aqui embaixo. Eles vão te atender, tem atendimento final de semana, tem feriado também. Então, a gente gosta disso porque a gente usa aqui, o Vitor usa no comércio, no dia a dia. Eu uso lá em casa também, então a gente só recomenda. Usa e recomenda, literalmente. Então siga aí, vou deixar aqui pra vocês o WhatsApp. Manda um WhatsApp pra eles lá. E é isso. Fala que veio do Novo Chefe Podcast, que a atenção vai ser em dobro. Pra gente falar do nosso terceiro patrocinador, vamos falar de quem? O Armazém 3 Léguas. Aqui em São Luís, é pertinho ali do mercado. Se você quer dar uma passadinha lá, quer conhecer um pouco da história, porque ela não vende só produtos, né? Muito além de só produtos. Você entra lá, você já vê a história diante dos seus próprios olhos. É história, é cultura, são produtos, são artes. Cara, são coisas bacanas que vale a pena você ir lá com seus próprios olhos e conferir. E são produtos premiados da região, né, João? Tem produtos únicos que só vende lá, então tem produtos premiados e únicos também. E uma parada que é o que eu acho que é mais marca, assim, é a valorização que ela tem pelo produtor rural, pelo local, pequeno, né? Produtor, pelo produtor local. Então, ela valoriza isso. Não é um bagulho muito industrializado. Na verdade, nem é industrializado. É algo mais cultural mesmo. E algo mais caseiro. Eu acho que isso que dá o tchan. Não é um negócio que você compra em qualquer lugar. Você só vai encontrar lá. Isso então, a gente vai deixar o Instagram aqui. Se você quiser, segue o 3 Lego aí. Beleza? Só que agora, antes de a gente começar o episódio, como de costume, roda a vinheta. Show, galerinha! Então, vamos apresentar pra vocês a nossa convidada de hoje. Daiane, se apresente pros nossos... povo aí. Quem não te conhece? Quem é Daiane? Em 3 palavras, mentira. 3 palavras é difícil, principalmente pra Daiane. Já nem dá, né? Já nem dá. Pois é. Mas quero agradecer primeiro pelo convite, né? Fiquei muito honrada de estar aqui. Feliz. O João já sabe que eu sou fã do trabalho dele. Obrigado. Então eu agradeço também. Mas acredito que bastante gente me conhece aqui de São Luís, né? Famosinho aqui. Eu sou luizense, né? Sou Daiane Gomes, psicóloga. Trabalho aqui em São Luís presencial, em Lagoinha também. E geralmente esse trabalho de psicologia, né, vem expandindo em outras formas, né? Porque hoje em dia a comunicação, a facilidade de atendimento online facilita com que a gente esteja em qualquer lugar, né? Isso é verdade. E é mais ou menos isso. Eu sou apaixonado por esse tipo de conhecimento dessa área e tal. Então tem muito podcast que eu assisto que fala sobre desenvolvimento pessoal, sobre mentalidade, sobre sentimentos, assim, também. Então, eu acho que é legal. É um tema muito legal pra gente abordar. Porque também tem, além de ela ser empreendedora também, ser música, tem uma parte que, como é que a gente lida emocionalmente com isso. Então, eu acho que é interessante. Eu acho que vai ser de grande ajuda, né? Porque muito empreendedor tá lá na luta, às vezes não é sempre lutar, né? A gente tem que cuidar da nossa cabeça. Verdade. Então, acho que a gente vai trocar uma ideia bastante legal com isso. Antes de começar, quer começar como é que começou essa vida do empreendedor? Já entrou querendo, você é psicóloga e... por que você decidiu ser psicóloga? E de início era pra ter a sua própria coisa? Como é que era? Como é que surgiu esse começo, né? Como foi, né? Como é que foi? Eu iniciei a vida na psicologia.
Mas, bom, de início, assim, quando eu era lá adolescente, é quando a gente fica naquela dúvida que eu quero fazer da vida, né, e tal, e vem aquela coisa. Cobrança. Exato, aquela autocobrança, né? Eu lembro que eu realmente não pensava em psicologia. Eu sempre entendi que eu tinha uma habilidade com a comunicação e gostava disso e pensava, vou fazer jornalismo. Mas aí, ao mesmo tempo, eu pensei, puxa, eu não estou disposta a sair de São Luís. Naquela época não tinha essa nossa internet, comunicação, facilidade. Literalmente tinha que sair. Né? Exatamente. Tinha muita escolha. E aí eu falei, cara, não é isso. Tá tudo bem, vamos ver o que vai ser. E eu gostei da área da saúde, sempre gostava. E aí eu falei, quero fazer odonto. Totalmente, Nossa. né? O que eu quero fazer, né? Isso quero com fazer odonto. 17, 18. Isso, lá assim, quase pezinho no final do colégio. Legal. Aí eu falei, poxa, odonto. Só que eu sempre fui uma pessoa que gostei de trabalhar. E odonto é integral. Aí eu falei, cara, não vai rolar fazer odonto, porque eu vou ter que trabalhar como, né? Não vai rolar. Na hora da faculdade é o dia inteiro? Odonto é integral. Caraca. E aí eu falei, não vai rolar, então, beleza. Eu falei, eu acho que eu vou fazer psicologia. Confesso que foi meio no escuro. No start. Do nada. Vamos lá, vamos Eu embora. nunca havia ido num psicólogo. Eu nunca tive contato pessoal com um psicólogo antes de eu ser psicóloga, Não né? foi tipo, nossa, me espelho em tal pessoa. Não teve isso. Não, eu lembro que eu falava pra minha mãe, queria ir no psicólogo, alguma coisa assim e tal. E ela falava, não, agora não. Você nem é louca, você nem tá louca. Exato, aqueles papinhos de mãe, né? Sem entender e tal. E assim foi. Fiz o vestibular, né? Entrei pra faculdade, eu me formei pela Unital. Então era tudo mais fácil, né? Eu viajava, continuava em casa e tudo mais. E eu sempre comecei a estagiar desde o segundo ano. Segundo ano eu já comecei a fazer estágio, Legal. já ir pra todo canto. Gostava de trabalhar, literalmente. Eu né? sempre gostei muito de ser ativa, né? Importante. E aí, o tempo todo, assim, fazendo várias coisas. E quando eu me formei, como eu já disse, gosto de trabalhar, eu falei, e agora? No meio, quando você tava estudando, você chegou a passar no psicólogo? Ou não? Sim, sim. Pra entender. No segundo ano eu comecei a fazer terapia, né? Até porque, assim, é muito importante nós que somos psicólogos compreender a importância de eu fazer terapia. Entendi. Primeiro que pra eu cuidar, eu preciso estar bem comigo mesma, né? Verdade. E aí, parece bem bobo, mas, por exemplo, se eu for atender um paciente e que ele estiver falando de algo que seja meu, eu posso transferir aquilo pra ele. E aí eu não vou conseguir cuidar dele. Você não tem, eu vou sair você não da consegue sessão diferenciar. desnorteada. Eu sei que vai pesquisar um psicólogo Exato, eu depois. vou falar, dá um abraço, amigo. Ela Hoje você... chora, né? Exato. Legal, Então é faz muito sentido. importante, né? Esse cuidado mesmo. Então na faculdade eu já comecei a fazer psicoterapia. E eu tinha a vantagem que eu tinha plano de saúde. Então eu fui pra psicoterapia. Porque universitário, estagiário. Dinheiro da onde, né? Não tem. Exato. Mas deu certo. Aí me formei e como eu era estagiária, acabou o trabalho, né? Falei, agora o que eu faço? Como eu disse, não gosto de ficar sem trabalhar. Estagiário, você fazia onde? Taubaté? Eu fui estagiária da prefeitura aqui, eu fui estagiária na chegou um clínica tempo de que Taubaté. Legal. Isso, exato. Eu fui a primeira estagiária de psicologia da prefeitura de São Luís do Paratinga. Exclusivo, que legal. Eu acho que esse pá, na época que eu estudava, já deve ter ouvido, né? Mas nunca passei também. Não sei se tinha que fazer na uma minha pré-seleção época pra não tinha depois mesmo. passar. Sim, eu não era tinha da depressão saúde. na minha época. Nem sempre é depressão. Mas eu não era estagiária da saúde, eu era estagiária na área social, aqui na prefeitura, né? Era uma que é ali perto que era no cantinho. Eu tenho uma memória fotográfica de uma vez que meu irmão passou, que era ali perto do cantinho. E não era particular, era do governo. Não. O social é no CRAS, né? Ah, tá. Então deve ter sido outro. Sim. E aí, nessa situação toda, me formei e tal, eu falei, e agora, né? E eu não queria ficar desempregada, porque eu era estagiária e a partir do momento que você termina a faculdade, você não vai ser mais universitário, você vai ser desempregado. Isso é verdade, né? Você Daí prolonga você uns 5 anos termina ali. lá e fala, show, agora eu tô E desempregado. você prolonga uns 5 anos ali do colegial ainda, né? Você fica lá na curtição. Aí quando acaba, agora não tem mais E daí, o faculdade. que você resolveu daí? Aí eu nesse falei, time? vou entregar currículo. Sem emprego eu não fico. Sem brincadeira nenhuma. Eu não sei como foi, mas eu não lembro detalhes assim do tempo. Mas, vamos dizer assim, eu sabia que eu tinha passado em tudo lá em novembro. Eu entreguei currículo assim, saí da faculdade, tipo, cheguei em São Luís segunda-feira, já entregando currículo. Já tem. Bem proativa, né? Literalmente. Aí eu fui e no primeiro lugar que eu entreguei currículo, que foi num supermercado aqui em São Luís, que estava abrindo na época,
E aí eu fui chamada pra trabalhar no supermercado. Ah, não foi pra ser Fui. psicóloga? Não, falei, eu não posso ficar sem trabalhar, Ué. Enquanto Como que eu vou continuar procuro... estudando? Entendi, Uhum. né? entendi. E aí eu fui chamada. Fui chamada de operadora de caixa. Sem problema nenhum, eu não tenho problema nenhum. O importante é trabalhar. Isso aí. Trabalhar. E aí eu tava lá trabalhando e tal, só que vinha a autocobrança, né? E agora? Infelizmente, e assim, é incrível poder estar em qualquer lugar, sabe? Você ocupar de fato um cargo de que talvez você não fosse o seu ali, né? Sei. Eu tinha me formado na época para ser psicóloga e quanto aquele lugar como operadora de caixa me ensinou, sabe? Desde os pequenos detalhes. Eu já era uma pessoa muito empática, mas mesmo assim o fato de você compreender, de valorizar mesmo as pessoas, porque infelizmente as pessoas desvalorizam Sim. o outro ali, sabe? E no dia a dia você percebe mais isso, né? Teve uma Normalmente. coisa que me marcou muito, que eu lembro que eu tava lá e assim, tava passando a compra e tal, e tinha uma mulher, ela tava com uma criancinha, e criança, tudo é lindo, né? Brincar e tal. E aí a mãe dela falou pra ela assim, filha, tem que estudar, viu? Pra você não trabalhar aqui quando você crescer. Olha aqui. Na minha cara. Tinha acabado de informar. E sei lá, só fazendo... Desgraçada. Será que se eu jogar na cabeça dela, vai passar também? Mas aí foi ok, passou e eu não me senti ofendida e aquilo só, com certeza, só me fortalecia pra lembrar o quanto eu era mais potente. E não desvalorizando aquele lugar que eu estava, eu sentia que eu precisava de mais, né? Sim. E aí eu fui e comecei a procurar. E eu falei, a área clínica, que é a área que eu atuo hoje em dia, é uma área muito difícil de você entrar inicialmente. Porque como que as pessoas vão saber que você existe? Como ela vai confiar em você para chegar no seu consultório, pagar o seu serviço, sentar? E é uma área que necessariamente a pessoa tem que ter uma confiança muito grande em cima sua, né? Tem que existir um network Sim, ali, né? tem que ter. E aí eu falei, cara, eu vou procurar, vamos ver o que vai dar. Hoje em dia, eu acredito que é mais fácil. Hoje em dia existem aquelas clínicas que você presta serviço e tal. Na minha época não tinha isso, não. E aí, ok. E pra você também estar trabalhando, cara, o investimento é muito grande. Realmente, você não tem aquele dinheiro financeiro pra você investir. E aí, como que eu fiz, né? Foi pura sorte. Eu falo que... Daiane, você não tem... Cara, qual é a sua sorte? Não sei. Mas esse momento... Acontece. Eu tava procurando, entrei em contato na época com uma psicóloga que trabalhava aqui em São Luís e falei, oi, né? Me apresentei, falei que eu era recém-formado, que Ficou quanto gostaria... tempo no caixa? Extremamente só no caixa, eu fiquei mais ou menos uns 7 meses. Aí depois eu comecei a clinicar, é aí que eu vou chegar. Legal. Aí eu falei com ela não foi nada receptiva comigo. Não preciso de mais psicólogo aqui. Ok, obrigada, né? Tudo bem. Obrigada, ok. E aí, por uma sorte da vida, eu ganhei um sorteio na internet. Sabe aquele sorteio chato que a pessoa fica marcando você 55 Sei. vezes? Eu falo, mas que chato, eu vou participar também. Vamos Você ver. essa pessoa. Ok. Participei, ganhei um sorteio de uma loja, inclusive, que ela... Hoje em dia ela tem uma filial aqui em São Luís, mas ela é de Lagoinha, Sei. né? E aí eu ganhei e fui buscar meu prêmio em Lagoinha, né? Porque a loja não tinha aqui em São Luís. E eu fui lá e conversei com a dona da loja e tal. Eu falei, tem psicólogo aqui, né? Daí ela falou, tem uma moça ali embaixo. E eu, como desisto nunca, fui conversar com a moça pra ver se ele levaria mais um não ou um sim dessa vez, né? Vamos ver. Acreditado, não, já tenho. Né? Exato. Vou em busca Fui do lá e cara, essa psicóloga é a Fernanda, né? Ela trabalha em Taubaté hoje e ela foi meu braço direito, assim. Legal. Nunca esqueci da Fernanda, ela foi incrível comigo. A Fernanda foi super receptiva, falou, Dai, pode vir pra cá, tenta fazer, vê o que você vai, se você vai se identificar com a Legal. psicologia clínica. Não vou cobrar inicialmente pra você usar minha sala. Nossa. E se você precisar, eu dou supervisão pra você. Porque Legal. quando a gente se forma, a gente pode optar por ter o supervisão. Porque você ainda tá iniciando na Sim, área, sim. precisa mesmo ali de um outro profissional de apoio, né? Maneiro. Então foi muito bacana. E aí, o que eu fiz? Eu tinha folga toda segunda-feira no supermercado que eu trabalhava. E na segunda-feira eu ia pra Lagoinha clinicar. Que legal. Trabalhando. Na folga eu tava trabalhando, né? Enquanto descanso, carrega Mas pedra. deveria né? ser um prazer pra você fazer isso, né? Exato, Você eu tem amo essa, o que tem eu essa, faço. né? O meu descanso era ir lá e... Eu fazer amo o que eu faço. Legal. E assim, é muito engraçado porque eu falo, como eu disse, eu talvez escolhi a psicologia sem querer, mas a psicologia me escolheu, porque era pra ser, sem dúvida. Se alguém falasse, Dai, vai lá fazer odonto hoje, vou dar... Não quero, obrigada. Vou Já dar o me dobro, não, identifiquei obrigado. aqui. Exato. A minha achei, né? Exato. Ela me achou.
E o que foi mais legal nessa parte toda é que nesse apoio que rolou da outra psicóloga e tudo mais, eu fui aprendendo muito, né? Me desenvolvendo muito, não só como profissional, mas como ser humana, né? Eu precisava criar uma imagem profissional. Sim. As pessoas conheciam a Daiane que canta, Uhum. a Daiane que trabalhava na prefeitura, a Daiane que Mercado. trabalhou no Banco do Brasil, mas eles não sabiam quem era a Daiane psicóloga. Então, Profissional ali nessa Isso. área, né? construir uma Que era o que imagem você queria, e profissional. é difícil, né? Exatamente, inicialmente na cidade vizinha. Legal. Porque Ao realmente foi mais fácil para que as pessoas me reconhecessem profissionalmente, Uhum. né? Que você Faz- chegou faz- 0 a 0 lá. Você Exatamente. chegou limpa, vamos dizer assim. Tipo, ninguém conhecia você lá de outro lugar. Então, Exatamente. você já tava Poderia na ser clínica algo e- negativo, pra você foi ao contrário. Você fez isso ser Exato. positivo. Como ninguém me conhece, então já vou pegar aqui com a minha responsa e mostrar quem realmente eu quero ser. É, Sem dúvida. que legal. E a Fernanda, né, ela começou a me indicar pacientes mesmo, que eu sou orientadora vocacional, então faço Uhum. orientação de carreira e tudo mais. E ela começou vamos levar, vou jogar assim os adolescentes ali pra você que eu preciso que você possa Aham. orientá-los, né? E assim foi. E aí, nesse tempo todo, eu passei, né, comecei a estudar e tal mais. Que queria ano que me era que você envolver. começou a ir na segunda-feira trabalhar em Lagoinha? Ai, Vai lembrar? 2017? Acho que foi 2017. Dá pra falar, tipo, quantos que o primeiro cliente seu, quantos que você cobrou? Foi de graça também? Foi R$50. Ficou 50? Legal. Você Era lembra? R$50, lembro. Lembro do meu primeiro paciente. E Dá nervosismo? Tipo, ou você ficou bem tranquilo? Era É só como aplicar o que eu fiz na faculdade, ou foi Não. tudo fora do que você pensou, tá ligado? Porque a realidade é outra. Né? Exatamente. Quando você tá ali iniciando, né, o atendimento psicológico clínico, né, mesmo que nós passamos por, pelo menos na Universidade de Taubaté, você tem o estágio clínico, né? Então, Uhum. nós atendemos na clínica da Unital, né? Como se fosse atendimentos mesmo que eles disponibilizam para os cidadãos taubatianos. Pra Sei. simular mesmo, como se fosse... Isso, é um dia a dia. atendimento, Aham. como se fosse o SUS, assim. Sei. Então, nós temos esse atendimento, né? Nós temos esse estágio, mas é totalmente diferente, porque ali você tá sozinha. No estágio você tem um supervisor, você tem ali alguém para pautar, né? Para te auxiliar. E ali quando você tá trabalhando, é sua responsabilidade. Sim. É muita dinheiro ali ainda também. Exato, Né? tem Então, muita responsabilidade se você tá ali com uma vida na sua frente, né? Entendendo que, ó, eu tô aqui, viu, Dai? Então, pode realmente... mudar a minha vida. Exato. Mas aí, nesse período, eu comecei a trabalhar na minha folga, né? Sei. Do supermercado. E aí, logo depois de um tempo, eu passei num processo seletivo na prefeitura. E por incrível que pareça, no lugar que eu era estagiária, eu virei supervisora Ó, que na legal. prefeitura. São Foi Luís. Aqui em São Luís. No social, no caso, né? Aham. Era de um programa do governo federal. Hoje eu não atuo mais lá. Mas eu fiquei algum tempo lá, alguns anos lá. E eu saí... Pediu demissão. eu saí em 2020. Daí você saiu pra sua própria... Não, foi trabalhar pro governo ainda. Mas ele não tava no supermercado mais. Não trabalhava, não. Não. Aí eu tá. passei no processo seletivo, né, era temporário, mas eu falei, eu preciso arriscar. O supermercado vai Nossa, ser paixão. isso pra Aham. sempre. E aí eu fui e saí do supermercado pra arriscar, mesmo que fosse temporário, e acabei ficando anos lá, Legal. né, na prefeitura. Foi um aprendizado incrível. E lá o desafio era ainda maior, né? Sabendo que eu era supervisora da equipe, a gente ia cuidar de muitas famílias, né? Com invulnerabilidade social. E eu era supervisora de equipe de um programa do governo federal que cuidava de crianças da primeira infância, né? Então, além de você fazer, né, o seu trabalho ali quando você estava atuando, você também tinha que fazer a gestão de pessoas e equipe. Ali, Na então. verdade eu era a supervisora da equipe. Quem ia até as casas, né, e fazia a visita, Entendi. direcionada e tudo mais, eram as pessoas que tá, eram entendi. treinadas por mim. Aham, legal. Entendeu? Quantas pessoas, você lembra? É que assim, passaram várias pessoas entre esse meio, né? Mas nós simultâneo, chegamos a atender, quando eu estava lá, por volta de 80 famílias. assim. Ixi. Eram E bastante. como é que legal. você lida com, tipo, pô, às vezes você vai falar com uma família e você fala, caraca, que história de vida pesada, vamos dizer assim. Como é que você não volta pra casa com o sentimento de, nossa, tipo, você pegar o sentimento daquela pessoa mesmo.
Você tem algum treinamento que você faz? Ou se por causa de você estar bem, você não leva esse sentimento pra você? Tem alguma técnica, assim? Porque às vezes você acaba ouvindo Porque cada coisa, impactante, mano. né? Muitas histórias devem ser bem impactantes, né? Como não deixar se afetar, né? É difícil, né, cara? Eu acho importante sempre dizer que antes de eu ser psicólogo, eu sou um ser humano, né? Então é importante que as pessoas compreendam que eu estou aqui neste momento como psicólogo. Esse é meu papel, né, profissional. Mas eu tenho uma vida como você, eu sinto como vocês e eu entendo como as outras pessoas. A diferença é que eu tenho talvez um treinamento a mais e eu tenho então ferramentas a mais para compreender o outro ser humano. Por isso que as pessoas falam, ela é psicóloga, tá me analisando. Mas assim, eu sempre brinco. Não é que isso aconteça de forma proposital, mas não tem como, né? Dá. Fala pra mim, o cara que é professor de matemática, se ele tiver no bar, ele vai fazer uma conta mais rápida na hora que o garçom tiver a conta. Sim, Ou faz quando sentido, o cara é músico, vê tocando desafinado, Isso, você fala, ele- caralho, desafinou ali. exatamente. E você tá aqui, você faz, eita, desafinou ali, ó. E não é nem Exato. Só você percebeu, É. né? E Quantas nós- vezes eu tô aqui que eu... Ah, seu doutor ali. Exato. E nós ali, como psicólogo, não temos um feeling mais aguçado pra Sim, perceber sim. o outro, né? Então, existe muito disso. Da hora. Não é um treinamento, mas não tem como eu tirar minha Faz capa de parte de você. conhecimento, Verdade. deixar em casa e sair. Agora né? Não a faz Dani- sentido. Tá com ele a todo momento, né? Exatamente. É um só, né? Mas aí, geralmente é isso aí. Quando eu sempre falo que não tem como. Eu não me envolvo emocionalmente com o caso que eu estou atendendo, porque eu não posso fazer isso. Sim. Ou então eu passo do meu estado profissional para o pessoal, certo? Mas você consegue ter essa percepção, nossa, eu vou passar pro pessoal, melhor parar Isso, aqui. vou encaminhar esse caso, Entendi. ele realmente não cabe pra mim, eu preciso trabalhar isso em mim, vou levar isso pra minha terapia como Então, paciente. Legal. Você tem que ter um Autoconhecimento. autoconhecimento gigantesco, Sem né? dúvidas, né? Muito importante. E aí, nesse processo, eu lembro até hoje que eu acabei sentindo um pouco mais 2 casos que eu atendi, né? Que escorreu uma graminha assim, ó, cacete. Ele falando assim, Que foi mais difícil pra Sim. mim e tudo mais. Mas nos outros eu sempre falo, nossa, Dai, mas como que você consegue sair, fechar a porta e vamos esquecer isso, né? É realmente a importância de eu lembrar que isso é seu, não é meu. sim, Legal. Eu tenho a ferramenta pra te ajudar, mas eu não posso levar como meu. sim. E isso é um assunto muito interessante, porque acaba que muita gente que quer ajudar, ela quer levar a dor da outra pessoa pra tentar ajudar, mas acaba que ela tá lá ajudando, e a outra cagou. Aí ela fica com o problema da outra pessoa no Exato. colo dela e ela não consegue resolver, porque o problema é do outro. Ela fica tipo, e agora, o que eu faço? Tô com um peso muito grande em relação a mim, a outra pessoa nem tá mais, e o que eu resolvo? Eu não posso fazer nada. E quando que você decidiu, tipo assim, sair dessa área do social ali da prefeitura e decidir Eu sou empreender, né? Começou Aham. a fazer por Necessidade? conta própria, assim. Então, eu acredito que tudo foi acontecendo com o meu desenvolvimento pessoal mesmo, assim, Aham. sabe? Digo do autoconhecimento e tudo mais. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre gostei de saber de vários assuntos. Se deixar, eu tô lá pesquisando vários vídeos e meu Instagram fica Legal. rodando vídeo o tempo todo. Então, assim, eu sempre fui a louca da terapia, não como psicóloga, mas como paciente também. Legal. E aí, nesse processo todo de desenvolvimento pessoal, né? Uhum. Eu fui entendendo que o tamanho dos meus sonhos era muito maior que ganhar aquilo que a prefeitura me proporcionava. Entendeu né? o seu Legal. valor. E aí, o que aconteceu nesse processo? O meu contrato, né? Existia a possibilidade de ser renovado. E aí, no começo do ano, sempre existia novamente o processo seletivo para que eu participasse e concorresse com as outras pessoas, né? Como era muitas pontuações, mas às vezes acabava de eu ser contratada nesse processo. E aí eu decidi, na pandemia, né? Que eu precisava de mais. Legal. E a pandemia, ela proporcionou com que as pessoas compreendessem um pouco mais do que elas são, né? Ficou muito Nós tempo com estávamos ela, né? todos vulneráveis. Eu não tinha mais o trabalho para reclamar, eu não tinha mais um lugar social para ir. Uhum. É E meio que ali- a pessoa olhou no espelho de novo, tá ligado? Se olhou no espelho. Exatamente. Ali o meu eu ficou gigante. Então as pessoas valorizaram um pouco mais a saúde mental, o trabalho do psicólogo. Muitas empresas
pagaram para os seus funcionários Isso. fazer esses tratamentos. Porque muita gente meio que, nesse tempo da pandemia, meio que o seu eu ali assustou, se perdeu, Sim. né? Porque ela se olhou e falou, puta, Caraca, e achou um velho. vazio ali, vamos dizer assim. Exato. Que tem que cuidar, né, nessa hora. É E perigoso. muita gente já tinha, talvez, uma ansiedade ali e tudo mais, e ela só ficou mais exacerbada, né? Sim. Ai, nossa, eu desenvolvi ansiedade na pandemia. Será? Né? Vamos olhar pra você ali antes Talvez da ela pandemia. só se agravou mais um pouco, né? Exatamente. E aí, nesse processo, eu falei, cara, eu não sei se é isso. E aí, eu abri uma empresa, né? Mas aí você pediu demissão, Não, acabou meu contrato e eu decidi não me inscrever mais. mas daí, tipo Ah, assim, tá. morava sozinha, Eu tinha sua casa, na época da pandemia. Então, isso Porque, foi... tipo assim, vou largar tudo. E o meu salário? Como é que você lidou com isso? Aham. Não, eu já trabalhava na área clínica, né? Sim. Eu já tinha saído do supermercado, né? Eu trabalhava na prefeitura e eu já trabalhava na área clínica. Na cidade de Lagoinha e já na cidade de São Luís, tá? Que como que foi essa transição de vir para trabalhar clinicamente aqui em São Luís? As pessoas, como eu comecei a criar uma imagem profissional, né? De psicóloga, as pessoas começaram a perguntar, e aí, Daiane, quando você vai atender aqui e tal? Legal. E aí eu não iniciei também tendo a minha sala, assim como em Lagoinha, com a outra profissional, naquela época, né? E eu fui atrás da doutora Marcela e falei, Marcela, queria muito iniciar aqui, né? Não sei se existe uma possibilidade de a gente dividir sala e tudo mais. E ela também foi também é super psicóloga. receptiva. Ela é psiquiatra, a doutora Marcela é psiquiatra. Legal. Então seria legal até a gente casar o serviço e tudo mais. E ela foi super receptiva também. Iniciei na clínica dela, né? Que ela tem uma clínica aqui em São Luís também. E aí, depois de um tempo, eu vi a necessidade de ter mais tempo. Porque eu usava a sala dela num período. Em Lagoinha, né? aconteceu a mesma coisa. A Fernanda, né? Que foi meu apoio inicial, ela foi embora pra Taubaté e falou, tô indo embora. Isso aqui é seu agora, se vira, né? Top. Assume aí. Aí eu só troquei de lugar, fui buscar um lugar maior e tudo mais. E o mesmo aqui em São Luís. Fui buscar um lugar e tudo mais. E assim foi, eu fui buscando o meu espaço. E aí na pandemia, quando eu então já estava, né, na clínica, só que eu tinha um tempo reduzido de atendimento, porque eu tinha que dividir meu tempo entre... 50-50, E né? eu não falei, mas eu também sou psicóloga numa casa de apoio em Lagoinha, que se chama Sol Nascente, né? Então Sou da divide- equipe médica, divide exatamente. três negócios ali. E do na tempo. pandemia eu também estava na prefeitura de Lagoinha, não sei. 4, 25%. Exatamente. Eu tava na prefeitura de Lagoinha na saúde, que eu era psicóloga referência Covid na saúde, que Caraca, era obrigatório legal. ter, né? Eu atendia no SUS lá. Uhum. E aí, nesse sentido, eu falei, eu tava, como você disse no começo, eu tava pirando, né? Falei, eu Aham. preciso. O que eu quero? Né? O que isso vai me proporcionar? Daqui uns 5 anos, onde eu Isso. quero chegar com isso tudo. Falei, não vai rolar. Então, o que eu preciso olhar? O que eu preciso realmente... qual é o lugar aqui que eu preciso realmente regar? Porque eu sempre falo, tudo que eu alimento cresce. Uhum. Uhum. Seja uma dor, seja um empreendimento, seja realmente eu olhar para aquilo e falar, o que eu tô alimentando? Por que eu tô me sentindo mal? O que eu tô alimentando? Você tem que ver o que você tá alimentando muitas coisas ao mesmo Exatamente. tempo. Então, tudo que eu Coisa alimento negativa. cresce. E eu precisava alimentar o que era meu. Legal. Né? Então eu resolvi dar mais ênfase a isso e falei, cara, não quero mais ser funcionária pública. Não era, nem época, né? Não era, na verdade, porque eu era contratada, mas no sentido de prestação de serviço ali. O único lugar que eu não largo é o Sol Nascente, porque eu amo aquele lugar de paixão, assim. Até hoje lá? Nossa, tô. Legal. Até hoje lá. E é muito gostoso, porque é um serviço diferenciado mesmo. E aí eu voltei pra área clínica, né? E isso foi no início da pandemia. Aí basicamente você ficou. 2020 ali. Basicamente, aí no início você ficou praticamente. Agora é você contra o mundo e tem que aprender a empreender, né? Porque daí é um outro. E olha que ali, né? loucura, né? Porque, como eu disse, as pessoas julgam muito o profissional liberal, né? As pessoas julgam muito as pessoas que Faz seu próprio corre. Isso, exatamente. Existe julgamento muito grande. E eu posso dizer, né? Eu sempre falo, eu sempre oriento, assim, principalmente os meus pacientes que são jovens ali, meu público maior é um jovem adulto. Então, não sei, porque a gente se identifica com pessoas e provavelmente eles se identificam comigo, então é isso. E eu sempre falo, é muito legal porque eu sempre oriento eles, aquele medo, né? Eu tenho que fazer um concurso e agora e tal. Calma. Passar no Enem hoje. Né? Nem fez, o Enem tem que passar hoje. Exato. E eu sempre falo, qual o tamanho do seu sonho? A pergunta é legal. Forte, hein?
Na primeira live que eu fiz, me fizeram essa pergunta. Qual que é o seu sonho? Na época eu fiz várias perguntas e não soube responder. Cara. E eu nunca esqueci disso né? Que eu, como eu disse, sou uma pessoa que fico muito pensando ali e tal. Qual o tamanho do meu sonho? O meu sonho sempre foi maior que ganhar aquela quantidade que eu não ia conseguir o carro que eu queria. Uhum. Eu não ia conseguir a casa que eu Liberdade. queria. Eu não ia poder viajar todos os anos. E depois que eu decidi olhar para os meus sonhos como psicóloga e investir no meu negócio, eu comprei um apartamento, Maneiro. né? Eu já tinha o meu carro, mas eu comprei um apartamento. Eu viajei todos os anos, Legal. né? Tirei Eu vejo, férias. que você Enfim, posta. tirei férias. Conseguiu. Porque eu não tinha férias, né? Porque eu trabalhei em vários lugares, então era um pouquinho ali, um pouquinho. E eu era contratado. Então, contratado não tem férias, não tem 30 dias, né? Sim. Já era. Exato. Então, hoje em dia, eu me proporciono, né? Eu Legal. realmente entendo, eu trabalho com o que eu tenho, né? Eu Uhum. realmente entendo aonde eu posso chegar. Eu vou ganhar a quantidade que eu acredito que seja proporcional ao que eu acredito. Legal. Né? Isso aí é muito legal, né? Tipo assim, você define o que você quer. Isso que eu acho que é o mais legal do empreender, de você ser, né, tá arriscando isso. É trabalhoso. Muitas vezes você fica de arriscado. cabelo em pé, mas esse gostinho de poder fazer seu horário, colocar seus limites ou não ter limites é E muito outra, legal, né? trabalhar pelo seu sonho, mano. Depois que você, tipo, realmente percebe que se você dá dando, tipo, 10% ou 8 horas do dia no trabalho de alguém, imagina você dando 8 horas, dando 100%, porque é o seu negócio, é o seu sonho. Legal. Mano, você vai trabalhar, tipo assim, por mais que seja chato às vezes, tem a parte cansativa, mas é difícil eu falar infelicidade hoje em dia. Eu acho que essa palavra até que sai do meu vocabulário, porque é o que eu gosto e não tem um patrão enchendo o Show. saco. E eu tenho uma dúvida. Que eu Na nunca- verdade, eu sempre falo com os meus patrões, são os pacientes, então, eu né? ia falar Nesse isso. sentido do cuidado, né? Eu Fazer o melhor. nunca fiz também, nunca fiz terapia, agora eu fiquei até falando que eu achei interessante. Vou deixar um cartãozinho. Deixa aí. Recentemente eu li um livro que chamava Resiliência. Aham. Daí eu curti bastante, sabe, essa parte. Daí eu, por exemplo, assim, qual que é a maior dificuldade no seu ramo? Por exemplo, quando a pessoa chega, olha, meu problema, problema é esse. esse tá, do que paciente. como que você inicia, assim, com o paciente? Que eu acho que o mais difícil é você quebrar esse primeiro tabu, Uhum. não deve ser? Pra pessoa Primeiro se ele abrir. deita, Como é fica que olhando é? pro teto. Como é que é, assim, eu tenho essa curiosidade, assim. Tá. Talvez mais pessoas que estão assistindo. Sim, Eu não tenho, imagino. não. Eu sei tudo já. Ah, meu Deus. Tá bom, Sem nada, ó. sem nada. Nunca fui também, nunca fui. Não? Não, gente, Como é que fazer é? terapia, hein? Terapia pra todo mundo, É. hein? Não é só pra louco. Não. O que é loucura pra É. vocês? Eu sou louco. Eu sou louco. Todos nós Tem temos um pouquinho, né? É até importante. Exatamente. Não posso ser o tempo todo centrado ali, né? Mas aí como funciona a atuação do psicólogo clínico? Porque eu não sei se as pessoas sabem, mas existe psicólogo em várias áreas, né? A gente tá falando do psicólogo clínico. Tem o psicólogo do trânsito, que é aquele que a gente faz o testinho do PNK lá, sabe? Tem o psicólogo, só pra vocês entenderem quais os psicólogos, né? Legal. Alguns. Tem o psicólogo hospitalar, que é aquele que trabalha no hospital. Tem o psicólogo jurídico, que trabalha no fórum. Então, são vários psicólogos. Várias áreas São ali. os psicólogos que fazem entrevista de empregos nos RH, né? Uhum. Então, temos vários psicólogos. Tem o psicólogo social, que trabalha na área social. Tem o psicólogo da saúde. Então, são várias psicólogos. áreas, que Exatamente. E aí, nesse meio todo, a área clínica, né? Que é onde atua realmente com o atendimento clínico ali com o cliente, que é o que eu faço. Como eu me inicio? Para começar, eu acho que todos os psicólogos, né? A gente trabalha com uma linha, né? Então, eu sou comportamental. E a área comportamental, ela trabalha diretamente ali com um momento de agora, né? Como eu posso ajudar você no momento aqui? Por exemplo, uma pessoa tem ansiedade, eu vou trabalhar você com comportamento ali, né? Sobre isso. Então, por exemplo, o psicanalista, ele trabalha um pouco mais com o inconsciente, com o passado e tudo mais. Então, assim, são vários ramos, né? Da linha de raciocínio ali do psicólogo. E, inclusive, a minha área, ela não usa o divã, que você falou, que fica deitado lá Certo, e certo. tudo mais. É mais conversa ali, é mais... Isso. O um outro diálogo. também, o outro também. Mas, geralmente, a gente usa uma poltrona, uma coisa mais Mas, normalmente, contemporânea. O cliente, quando ele já chega sabendo do problema? Então, Ou ele chega, tipo, eu tenho ansiedade. Ou ele já chega, tipo, tá doendo. Não sei o que, Não sei o que é. não sei o que dói, mano. eu acredito que, assim, infelizmente, algumas coisas viraram
banais as pessoas falarem eu tenho ansiedade, por exemplo, né? Uhum. Porque todo mundo fala sobre o assunto hoje em dia. Que bom, né? Porque isso traz com que as pessoas se conscientizem. Verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter compreensão que isso tá decorrendo de outra Doença. coisa, né? Ansiedade pode ser o que eu estou sentindo agora, mas a minha ansiedade ela é decorrente de algo que aconteceu comigo, Sim. né? Então eu acabo tendo ansiedade de acordo com aquilo que eu vivenciei. Um trauma pode ser na infância, alguma situação que eu vivenciei. Então, eu preciso tratar a raiz do problema, Sim, né? sim. Senão você vai sempre ter aquela pessoa com ansiedade ali. Mas aí quando o paciente chega, geralmente, né, eu faço um primeiro atendimento que é exatamente para acolher essas queixas iniciais. Eu vim aqui por quê? Né? Quase que como uma consulta médica, né? O que você veio buscar aqui, o que você está sentindo, tudo mais, e eu vou entendendo. Eu chamo isso de triagem, né? Nesse primeiro atendimento, para entender um pouco mais o paciente. Sim. E aí ele vai trazer. Quando ele não identifica, né? Quando ele não sabe, ou quando é uma busca espontânea, porque existem pacientes que vão com encaminhamento médico, né? Então já tem alguma coisa lá, um CID, né? Para eu entender o que é, qual a doença dele, que ele toma, se ele toma alguma medicação, ou um encaminhamento escolar, né? Então já dá para entender um pouco mais. Mas quando é uma busca espontânea, então a gente busca fazer o psicodiagnóstico, né? Então o primeiro atendimento é só para eu recolher e depois eu vou fazer o psicodiagnóstico, entender qual é o diagnóstico daquele paciente. E aí entra na psicoterapia, né? São quase que bloquinhos de processo. Legal. Interessante, né? Caraca, mano. Eu ia falar agora, esqueci de novo, mano. Mas quando o paciente chega, tipo, eu tenho ansiedade. Aí você tem, tipo, uns gatilhos, ou cada paciente é de um jeito e você tem que ir mesclando até achar a cura, ou você tem um padrão. Primeiro você deita, faz caminhada, como é que tá a sua alimentação? Porque eu sei que muitas das coisas, assim, né, a minha visão que eu tenho dos psicólogos, assim, por causa de gostar muito, eu entendo que muitos fatores que acontecem do dia a dia resultam nos nossos pensamentos, Sem que dúvida. pode acalhar, piorar o que a gente já tem. Sem dúvida. Então você sabe, você procura saber o que ele come, ou Sem quanto dúvida. que ele dorme, se ele faz exercício físico. Tudo. E isso esses três coisas que eu falei é muito Tudo, fundamental, não é? desde como funciona o seu intestino. E é interessante, você falou isso porque, tipo assim, a mente, literalmente, ela é o maior ativo que a gente tem. E se ele não estiver Exatamente. Ela bem, cara, controla, né? Exatamente. acaba o restante, porque como é que a pessoa que não tá com a mente saudável vai fazer algo, por exemplo, vai empreender Sim. ou vai estudar, né? Então, Mas eu interfere acredito, muito, né? assim, eu falando agora com 7 anos de experiência, eu acredito que isso seja mais fácil de eu compreender isso. Claro que talvez no começo eu não tinha essa... Visão. na verdade, talvez eu não tinha nem a visão, eu não tinha um manejo para essa Sei. maneira, né? Mas hoje claro que cada paciente é de um jeito, não tem como eu generalizar. Ele tem ansiedade, que a ansiedade é igual do João, que é igual do Vitor. Não tem cada como. caso é um caso, literalmente. Exatamente. Mas a situação esse paciente, como ele está? Ele está em estado de crise, eu vou acolhê-lo ou eu vou entrar exatamente, com Vamos já trabalhar, né? Exatamente. Porque se faz Então- ao contrário também, ele não vai ter Ele vai ânimo. fugir, né? Você vai treinar. Dói, né? Dói falar sobre a gente, Sim, dói verdade. falar sobre as nossas dores, sobre os Tem que nossos estar preparado, traumas. né? Exato. Então, Caraca. primeiro momento é acolhimento. Eu vou entender se aquele paciente está confortável, se ele tá ali porque as pessoas obrigaram, ele tá ali, você tem que ir na terapia, ou porque ele tá ali Então você porque tem que ele mudar a realmente cabeça queira. Verdade, dele antes, né? Antes de você começar a aplicar, você tem que falar, não, é bom pra tem que você. entender literalmente Uma coisa o- muito É. importante. Psicoterapia é uma via de mão dupla. Eu não trabalho com você se você não quiser. Então, assim, 50-50. exato. Então eu tenho a ferramenta, mas quem vai executar é você. E eu sempre falo para todos os meus pacientes com exatamente essa frase. Terapia não é 50 minutos. Terapia é da porta para fora. Sabe por quê? Porque aqui você vai ouvir, compilar, entender. E lá, quando você estiver lá vendo aquele meme... Nossa, Aplicar aquilo ali. que a Daiane falou pra mim... É isso que é terapia. Legal. É no resto, entendeu? né? Ela vai levar praticamente o dia a dia dela ali, né? É o que faz a transformação ali do psique, ela entender um pouquinho do comportamento, ela entende? Nessa ressignificação, trabalhar os seus traumas, porque não é ali comigo que vem os insights, Sim. né? É no dia a dia, né? Exatamente. Você sabe explicar um pouquinho melhor sobre a importância de uma boa alimentação, a importância do sono ideal, a importância do exercício físico, a importância de conhecimento, leitura, ter o seu tempo só, que meditação, ou enfim, Muito bom. aquela famosa autoconhecimento, auto se conhecer. Mas por que isso é fundamental? Porque eu acho que você fala para os seus
pacientes, alguns. Sim. Começa a comer bem, Exato. você tá dormindo direito, você vai ver o Exato. cara dorme 3 da manhã e não tá. E você sabe a importância desses 3 fatores? Primeiro que a gente assim? precisa lembrar que, assim, a gente é movido pelas emoções, né? E as emoções são estímulos externos que fazem com que nós sentimos coisas. Então, o que a gente precisa compreender, né? Que tudo isso influencia. Nós somos seres biopsicossocial. Então, tem algo que é meu, né? Tem algo que é aprendido e tem algo que é da minha genética. Então, por exemplo, se eu já tenho uma predisposição para ser uma pessoa, ou estou com uma vitamina D baixa, por exemplo, que a falta da vitamina D baixa, ela vai dar um sintoma depressivo para você. Então, assim, nesse momento que você tiver com a vitamina D baixa, se alimentar mal, não fazer atividade física, que vai já proporcionar que você tenha, por exemplo, a serotonina mais em alta e tudo mais, dopamina, tudo que faz com que você, esses hormônios que trazem a sensação do bem-estar para você no momento. Então, obviamente que você não vai, né, se sentir bem em totalidade. Então, sim, é orientado. Porque fisicamente você já não tá bem, né? Exatamente. Mentalmente, Uma coisa afeta a outra, né? Fisiologicamente bem, ok? Mas aí, de fato, sua saúde não tá ali, biologicamente bem, você precisa cuidar, né? Então, por exemplo, né, a gente percebe um paciente ali e tudo mais. Ah, quanto tempo faz você não faz o exame de sangue? Então, tudo engloba, né? O que você toma? Deixa eu ver que remédio você toma, você né? começa a entender a rotina daquela pessoa. Isso, exato. Porque, assim, na faculdade, a faculdade de psicologia é bem maçante, né? Porque é muito complexo mesmo, né? É bem complexo. E, assim, a gente trabalha tudo, né? As doenças somáticas. Por quê? Porque, às vezes, o que eu penso, sinto, psicologicamente ali, vai somatizar no meu corpo, né? E eu vou acabar tendo o quê? Vou ter uma gastrite nervosa, né? Vou ter uma psoríase, vai cair meu cabelo, né? Então, eu preciso compreender tudo isso. Por que esses sintomas estão vindo pra mim? Nada é por acaso. Seu corpo fala com você. Né? E por que você não tá dando atenção aí? Quando a mente ele não tá caindo agora, fico nervoso. e quando a mente não consegue sobrecarregar tudo, né, assimilar tudo que ela tá acontecendo, ela passa pro corpo, né? Sem dúvida. Então, quando ela veio de ela desligar e se desmaiar, ela passa. Eu acho que não é nem a mente. Depois que a gente acabar aqui, eu tenho que conversar com você. Liga a câmera e apaga a luz. Eu acho que não é nem a mente. A questão é que é o autoconhecimento mesmo. E a inteligência mesmo ali emocional, sabe? As pessoas não têm inteligência emocional, né? A não ser que elas busquem isso. A gente não nasce. Infelizmente não vem no caixinha assim. E infelizmente não tem na escola, porque deveria ter. Não explica, né? Seria interessante. Ao mesmo jeito que eu acho importante, por exemplo, a aula sobre finanças na escola, isso sem dúvida. É de importância, cara. Exatamente. E nos dias de vocês hoje, sabiam, não sei se vocês sabiam, esse é um dado muito importante. Vocês sabiam que geralmente as pessoas falam que as pessoas mais desenvolvidas, elas têm o quê? QI alto. Vocês sabiam que as pessoas, que se vocês forem ver, as pessoas melhor desenvolvidas, elas não têm um QI alto? Elas têm um QE alto. Coeficiência emocional. Quando eu tenho uma coeficiência emocional elevada, equilibrada, faz com que eu seja um bom líder, faz com que eu tenha um bom equilíbrio emocional, faz com que eu consiga lidar com as pessoas. Legal. Então, eu posso ser um gênio, eu posso saber de todas as teorias, se eu não souber aplicar, que é o quê? Dormir. Ele pode ser um nerd da vida, mas emocionalmente abalado. Se ele tiver uma boa comunicação, o que ele vai fazer com o que ele tem? Como ele vai expressar algo que ele sabe, né? Ele não sabe expressar, né? E aí é o que eu falei, não é nem a questão de como minha mente vai trabalhar com isso, porque tem gente que tá ali, a mente tá trabalhando com o que ele tá sentindo, e o corpo somatiza porque ele não sabe lidar com o que ele sente. Legal. Por isso precisa buscar terapia, né? Porque... Então eu acho que o autoconhecimento é a chave para lidar emocionalmente, lidar com a vida, porque a vida é um pouco complicada. Sem dúvida. A inteligência emocional. A inteligência emocional que traz o autoconhecimento. Que eu acho que deve ser importante. Por exemplo, assim, quais dicas, ou, por exemplo, talvez você já atendeu alguma pessoa que passou por isso. Por exemplo, assim, a gente que... O lado do empreendedorismo. Quais fatores que você acha que a pessoa que vai empreender, que a gente passa por muitos altos e baixos, né? Por muitas barreiras, sozinho, muitos problemas, às vezes sozinhos, às vezes em equipe. O que você acha que que a pessoa que quer empreender, o que ela tem que começar a preparar já a mente dela para suportar, né? Ali, né?
e ter resiliência mesmo e suportar as pressões que é empreender. Você também já você passa por isso. Também Você é também empreendedor, você né? empreende, tem, né? Uhum. Atende Lagoinha, atende São Luís, então, além de estar atendendo, você também tem que gerir uma empresa, tem que gerir várias coisas. Exato. Como Pagar que é esse boleto. rolê, né? Como que você acha Exato, ó. que a Contadora psicologia tá pode um pouco ajudar, né? Final, começo do ano, contadora em cima. Primeiro dia do mês, né? Então. Então, eu realmente acredito que a resiliência ela tem que andar ali com você, né? Independente se for no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua gestão de pessoas e tudo mais, você tem que ter resiliência. Por quê? Porque nós estamos em um local que nós não conhecemos, né? Nós não conhecemos as pessoas. Então, eu vou lidar com o desconhecido. O que é resiliência? Eu aprender a lidar com aquilo que me machucou, eu ser resiliente com aquilo que não foi bom pra mim. Então é como eu já disse antes, o que eu alimento cresce, Uhum. né? Então, não deu certo naquele emprego, nossa, eu tentei esse empreendimento e não rolou. Será que era isso, né? Então, para eu ser resiliente, eu preciso olhar pra mim. O que eu tenho feito? Como eu posso melhorar isso? Que Posso realmente. tá dentro. Exatamente. Legal. E o principal, eu realmente acredito que assim, como a gente está falando do autoconhecimento, né? Eu preciso entender quais as minhas habilidades também, Verdade. né? Eu tenho que desenvolver mais habilidades. E Sim. se eu preciso explorar mais isso. Às vezes a gente acaba batendo na tecla do que falam que é bom, do que acreditam Tem que é fazer, né? isso. Mas qual é a minha habilidade? Eu posso crescer com a minha habilidade. Eu sempre uso uma fala, inclusive quando eu falo sobre isso, sobre empreendimento e profissional liberal e tudo mais, que é: se você for um vendedor de tomate, você vai ser o melhor vendedor de tomate se você for isso que você queira. Então, por exemplo, você que estudou, né, psicologia, você acredita na lei da atração? Você acha que Funciona isso mesmo? funciona de Já verdade? aplicou? Como que é? Então, o que você acha disso? Então, eu acredito que as pessoas talvez tenham um pouquinho de ligação em relação a isso. Mas a teoria da lei da atração, do universo e tudo mais, não tem nenhuma relação com a psicologia, né? Não tem lógico. nenhuma lei científica ali que está relacionada à psicologia e à lei da atração. Mas a gente pode falar, por exemplo, do inconsciente, né? Tudo que eu acredito que faz parte do meu aprendizado, da minha vivência ali, ele está no meu inconsciente. Então, por exemplo, se eu colocar isso como uma forma de mais conhecimento, desenvolvimento, desenvolver minhas habilidades, buscar um pouquinho mais entender dos meus sonhos, vai fazer, claro que não é uma lei da atração, né? Porque eu não Você vai estou estar trabalhando, né? esperando o universo Sim. trabalhar, mas eu estou ativamente trabalhando para que isso aconteça. Legal. Então, acho que é mais nessa linha. Eu postei um vídeo ontem, as pessoas são aquilo que elas... Eu inventei essa Aham. frase na hora de postar. As pessoas são aquilo que elas acreditam ser. Sem dúvida. E eu escolhi acreditar que eu poderia ser e ter o que eu quero ter hoje. Eu acho que vem muito nisso. Eu tenho uma legenda escrito quase parecido com isso no Instagram. Ela roubou Legal. meu, você tá vendo? Mas é mais ou menos Ou nessa você ideia. roubou dela, tem escrito lá, você não. Você foi postou. antes? Eu postei Foi. ontem. Postou Pior que ontem. foi. Eu roubei seu. Mas eu acredito muito nisso e acho que tá pautada, baseado na lei da atração, o que você acredita, o que você fala pro mundo. Eu sou uma bosta. Não é que o mundo tá te devolvendo, você tá mesmo afirmando pro mundo Sem que dúvida. você é uma bosta. É aquilo que você falou do fato de eu reconhecer quem eu sou, do meu valor. Verdade. Eu Legal. Eu- autoconhecimento. Sabe que eu chamo isso do meu tamanho. E isso faz parte da minha legenda lá. Legal. Eu gosto muito de escrever, a forma de eu me expressar de forma poética do que eu estou sentindo, que faz parte com que as pessoas também se identifiquem com elas, né? E essa legenda foi quando eu trintei. Eu tenho 31 anos, né? 30. E o trintar é muito... Não sei quantos anos vocês têm. Eu tenho Mas- 26. Não, 25, vou fazer 26 na verdade. 22. Tudo novinho, tudo novinho. Mas o trintar é muito pesado na sociedade, porque as pessoas cobram a gente que a gente tem que ser gente com 30 anos. Já ter 30 é a feito idade. tudo. Tem acho que é 30 a idade do sucesso, Isso. né? Ou a crise dos 30 também, não tem? É. Tem algo assim, não tem? Tem. E aí, eu escrevi sobre isso, né? Eu sou uma pessoa que, como eu disse, eu sou muito reflexiva. Então, eu tava lá e eu pensei, o que é os 30 pra mim? Os 30 é quem eu decidi ser. Se eu estivesse lá nos 23 e decidisse que eu vou assistir um Netflix hoje fazendo nada. Era isso que eu ia ser nos 30. Mas eu decidi trabalhar, eu decidi correr atrás, eu decidi que eu queria me desenvolver, eu decidi que eu queria ganhar mais, eu decidi, enfim. Suas atitudes lá. Exatamente. É claro que a gente tem que lembrar também que nós somos vulneráveis, vamos sentir e tudo mais, né?
Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que eu decidi ser, né? Uhum. E isso está relacionado ao tamanho que eu acredito ser. Porque eu só tenho a Sua potência. própria grandeza, Exatamente. Eu só tenho a potência que eu tenho, no sentido do geral de todo mundo, tá? Sim. Porque eu acredito no meu tamanho. E isso está muito relacionado a tudo. Por exemplo, relacionamento. As pessoas não têm essa compreensão, mas isso é muito importante, tá? É um assunto muito em alta que tá bombando lá no meu Instagram. Depois tem que deixar o arroba aí. É sobre isso. As pessoas se relacionam com pessoas do tamanho delas. Certo. Então, se ela vai se relacionar com alguém problemático, que tem uma dificuldade de relacionamentos, que seja uma pessoa que não se olhe de forma grande, que tenha problema com autoestima, olha pra você. Que tipo de pessoa que você tá atraindo? Qual o tamanho que você acredita ter? Porque Legal. se você se acreditasse a grandeza que você tem, o tamanho que você tem, você não aceitaria. Você não consegue ter um bom Conviver. entrosamento ali, né? O relacionamento, ele é pautado do quê? Da compatibilidade, Certo. né? Então aquela frase, os opostos se atraem. Eu nunca acreditei nisso. Não, são os opostos, eles podem até se atrair, né? Com Porque certeza. inicialmente Pode eles se atrair, mas não conviver, meu amigo. Isso, os Se atrai, mas opostos. bate rapidinho, assim. ó. Exato. Eu falo que os opostos, eles não se mantêm, né? Com o tempo vai dar choque, Sim. vai ter ali uma dificuldade de relacionamento. Ser diferente é diferente de ser oposto. Exato. A gente somos diferentes Sem do outro, mas dúvida. ser o oposto, às vezes não é E relacionamento é compatível. disponibilidade, né? Então, mesmo que seja oposto, você vai ter que entender que você vai somar ali, né? Legal. É pelos dois, né? Não um contra o outro. Isso. Muitas pessoas levam assim, não levam? Exato. É um contra o outro, assim. Tem alguma dica pra casal, assim? Façam terapia de Pra casal. Então, sabe, pra casal que tá começando a querer morar junto? Eu já moro, Entendi. então já tenho experiência, eu não vou contar. Entendi. Tem terapia de... De casal? Tem. Existe, né? Você não Existe. faz também. Então, na verdade, Já eu faço algumas Puxou, orientações foi interessado, necessárias, já. né? Mas Mentira, galera. Retalhando. eu faço algumas orientações, assim. Orientações. Né? Isso, mas terapia de casal, geralmente, é algum psicólogo mais Legal. que já trabalha mesmo a área de casal, né? Eu tenho uma dúvida muito legal. Pra quem não tem condições, às vezes, financeiramente falando, de passar num psicólogo, eu acho que aqui em São Luís até não tem gratuitamente, né? Tem do SUS. Mas pra quem não quer passar do SUS, tem alguma coisa que você recomenda? Tipo, leia esses 3 livros aqui, vê essa série, procure se fechar e se conhecer. Eu Tem tenho uma alguma... que segue ela no Instagram, né? Entendi. Também, né? Mas você acha que tem alguma dica, algum livro que você recomenda pra quem quer se autoconhecer? Bom, eu acredito assim, que o autoconhecimento, ele advém da ação, né? Então, uma pessoa que vai se fechar, vai ser mais difícil dela se conhecer, porque eu me conheço a partir do que eu caio, que eu aprendo, que eu faço, que não dá certo, que dá certo, que eu conheço pessoas, que eu me envolvo. E assim vai, né? Isso faz com que eu aprenda a partir da minha ação. Então, isso já é bacana, né? O quanto realmente eu estou empenhado em me conhecer. Porque eu vou continuar sendo a mesma pessoa de sempre se eu continuar no mesmo lugar, se eu continuar nas mesmas coisas, se eu... Mesmo movimento. Isso, exatamente. Mas nada substitui a psicoterapia, porque você vai ter um profissional ali realmente que vai conseguir te orientar. Então, o que eu oriento para as pessoas que não têm condições financeiras de buscar a psicoterapia particular, né? Ou não queiram ir pelo SUS pela dificuldade, de fila e tudo mais. Existem lugares que fazem um atendimento gratuito, né? Ou com valor social, como eu disse na clínica de psicologia da Unital, né? Claro, a gente está falando daqui da região, né? Então eu não posso dizer de todo lugar. Sim. Mas daqui da região, por exemplo, é um lugar acessível para todo mundo. Você vai passar por uma assistente social, ela vai fazer uma avaliação. Se você não puder pagar mesmo, você não vai pagar nada, vai fazer terapia. Legal. Né? Existe um link também, só que é de um atendimento emergencial, daquela pessoa que já sofre por uma depressão e tudo mais, está com uma situação, por exemplo, conflituosa, em situação de risco e tudo mais, vulnerabilidade, então ela pode acessar esse link e fazer esse atendimento único. É quase um atendimento emergencial mesmo. E como, tipo assim, agora talvez seja interessante até pra pessoa, como que ela vai saber que ela tá num estado de emergência, assim? Que O cara a que tá em pessoa, ansiedade, em pânico. por exemplo, vamos imaginar que essa pessoa ela tá
teoricamente bem depressivo, mas talvez ela não sabe ou ela não aceita. Como que será que... É um pai que liga. Essa pessoa, ela tem, tipo assim, nossa, eu tô tendo sintomas. Quais são os sintomas, assim, sabe? Dessa depressão mais profunda, Depende, por exemplo. né? Depende de cada pessoa. Exato, mas depende. Mas assim, a gente precisa ter alguns alertas, né? A partir do momento que eu tenho... Porque assim, a tristeza, né, que é uma das nossas emoções básicas, as pessoas confundem muito ela com a depressão. A tristeza, ela tem um motivo específico. A tristeza... Um tempo. Isso, exatamente. A tristeza, ela é temporária. E aí, quando a gente fala da depressão, ela se estende. Ela realmente, às vezes, não tem um motivo que eu consigo pensar, palpar sobre isso. Então, faz com que eu precise entrar em alerta. Por que eu me sinto desmotivado o tempo todo? Por que eu realmente não consigo me empenhar para que eu consiga chegar onde eu queira? E aí as crises de ansiedade são outras coisas, né? Por exemplo, a pessoa chorar descontroladamente, ter alguns sintomas físicos, outras pessoas nem choram e tem os sintomas mentais também. Então, são dois pontos diferentes, que você falou da ansiedade, ele falou da depressão, né? Mas a gente precisa se alertar, né? O quanto realmente eu estou me afastando, quanto realmente eu quero me afastar da sociedade, De 1 ficar a 10 sozinho, ali, né? tudo Fazer mais, né? esse Isso. autoconhecimento de, tipo, se É avaliar aquele mesmo. negócio, né? Às vezes, a pessoa fala, às vezes pode estar do seu lado, a gente não vê, né? Exato. Nem todo mundo acaba expressando, mas é muito importante essa busca, né? Porque não é um sinal de fraqueza você procurar um psicólogo, não é? Psicólogo não é coisa de louco. Psicólogo é coisa de gente esperta, inteligente se pra for analisar, cacete. muito Desculpa mesmo. a palavra. Até que você usou assim, Antigamente. Não, fala também. Você falou assim, mãe, eu tô louco, deve ter ido no psicólogo. Tô louco, mano. Eu não tô louco, mano. Eu não conheço uma pessoa que saiu do psicólogo pior. É. Sempre sai de lá borboleta. Eu sempre falo que é um processo borboleta. Você entra no casulo e sai Maneiro. falando não pra todo Legal. mundo. É o que você falou. É pra todo mundo. Todo mundo tem o que melhorar em si. A gente não aprende em uma conversa, não aprende em um livro, também não aprende somente num tutorial no YouTube. Não é como se fosse uma máquina. Exatamente. Então, o autoconhecimento... Eu busquei isso por muito tempo, porque por muito tempo eu fiquei, tipo assim, me sentir sozinho. Não tava sozinho, mas me sentir sozinho. E eu falava, tá, eu preciso fazer alguma coisa, preciso melhorar, preciso me achar, eu tô perdido, nada faz sentido. E, tipo, acho que foi até esse livro aqui, ó, Ou Seja Foda. Não sei se você já leu. Não. Muito foda. Literalmente. Mas esse livro mexeu a minha cabeça. Ele fala muito sobre desenvolvimento pessoal, como se tornar aquela pessoa foda, aquela pessoa que você almeja ser. E eu queria ser maior do que eu tava, aquele mesmo sentimento que você tinha. Só que eu não sabia como. Como é que é olhar pra dentro, né? Porque eu falo assim, como é que eu olho pra dentro? Pra dentro como? Mas quem que eu sou? Aí eu fiquei um tempão meio paranoico, em aspas, né? Tentando me conhecer sozinho. Então, Que bom que ficou, né? então, mas demorei muito pra tentar me achar. Lógico, hoje eu me sinto melhor, lógico. Acho que o profissional, acho que reduziria isso a bem menos, né? Eu aprendi do meu jeitinho lá, descobri sozinho a me conhecer, a entender o que é real, o que a minha mente tá falando, mas o que a minha mente o que é real de verdade, o que é meu sentimento. Porque às vezes as pessoas misturam isso, né? O que é real na nossa cabeça. Já chegaram com esse problema pra você? De o que é real e o que é fantasia? Tipo, não, minha mente pensou isso, então eu sou isso. Ou tipo, Sim. Porque às vezes você pensa e não necessariamente é o que é o que você é de verdade, mas é um pensamento... Sim, a gente só precisa analisar, né? Se isso acaba sendo decorrente de alguma situação que vivenciou, algum trauma, ou se de fato é algum transtorno, né? Algum transtorno de personalidade e tudo mais. Alguns têm essas características, né? A gente tem que... No caso, a pessoa que é bipolar, como que seria? Por que a pessoa é bipolar? Como que é um... Transtorno de A personalidade. bipolaridade é um transtorno de humor. Transtorno de humor, mas ele é... Sei lá, qual que é o motivo, talvez, da bipolaridade? É realmente uma doença? Ou ela nasce assim, ou ela fica assim? Ou ela fica assim, ou é sintomas já, sei lá, de não ter esse autoconhecimento, porque... Na psicologia a gente chama de transtornos, as doenças, sim. né? Ah, sim. Então, assim, o transtorno, né, do transtorno bipolar, e aí quando a pessoa... acaba tendo alguns sintomas ali e fazendo o diagnóstico real da doença, né? No caso com o psiquiatra e tudo mais, porque geralmente nesse estágio é assim, nós temos um alerta, vamos dizer que eu seja um paciente da psicologia, né?
E aí eu vou fazer algumas percepções, vou fazer um encaminhamento psiquiátrico para que ele faça o diagnóstico. O diagnóstico tem que ser sempre... Pode também, né, ter o nosso cunho ali, é muito importante que nós temos a nossa percepção, mas é legal que bata o martelo também com o médico, porque ele vai precisar tratar com medicação, Você tá? não pode dar medicamento. Não, o psicólogo não trabalha com medicação. Nós temos a aula de farmacologia na faculdade para entender um pouco sobre as medicações, porque como eu falei, alguma doença psicossomática, saber o que o paciente está sentindo, como que é a medicação dele, tudo mais, isso faz parte do tratamento, porque a gente compreenda ele como uma totalidade, né? Sim. Mas medicação só médico mesmo que pode receitar, que então tem que ser o psiquiatra, se caso casar ali o acompanhamento. Mas no caso do bipolar, né? Existem muitas pessoas que acabam confundindo o transtorno mesmo, porque as pessoas também normalizaram falar sobre isso, né? Verdade. Como Misturou se- muitos problemas. Isso. Eu tenho tudo hoje. Exatamente, já virou. Depende do dia eu tenho bipolaridade, depende do dia eu tenho ansiedade, depende Exato. do dia eu tenho depressão. Então, quando a gente fala sobre um paciente bipolar, por exemplo, a gente precisa faz várias análises, né? Então, acho que a pessoa precisa compreender, na verdade, que não é assim de uma hora para outra. Ela vai, nossa, de manhã eu tô com uma raiva, e de noite eu tô, ok, né? Não é assim que funciona. A gente entende que é um período, então eu preciso compreender. E também tem o estado mania e depressivo. O que é o estado mania e depressivo? A pessoa oscila muito esses dois estados, né? O estado mania é quando ela se acha maioral, sou gostosa, maravilhosa, tá tudo certo e vai dar tudo certo. E tem aquele estado que ela tá depressiva. Nossa, não posso sair de casa, meu cabelo tá horroroso. Nossa, meu cabelo eu não tá legal não tô hoje. legal, e eu tô feia, e eu não presto pra nada, então... E esse polo é muito rápido? Tipo, ela Então, pode sentir semanas, a ela pessoa não é fica tipo, por um período. e depois ela tá feliz. Não! Não é tipo um minuto, Exato. assim. Porque as pessoas têm esse pensamento, agora ela tá feliz, ela olhou pro vídeo, tô triste. Tá O ligado? nome disso é geminiana. Tá explicado, galera. Acabou. Não precisa. É só estranha Prazer. mesmo. Prazer. Desculpa. Isso é brincadeira. Ai, que legal. Corte essa Brincadeira. parte, galera. Essa parte não entra. Brincadeira. Mas assim, é importante que as pessoas compreendam que não é dessa maneira. As pessoas usaram muito isso, o bipolarismo, como algo, ele é bipolar, né? Não é bem assim. É. E esse transtorno precisa mesmo de uma análise e tudo mais, da medicação, pra trabalhar mesmo a oscilação de humor, porque isso pode influenciar tudo no relacionamento conjugal. É muito difícil você conviver com uma pessoa bipolar, é muito difícil, né? Ela No nasce trabalho. Então, geralmente a pessoa já tem ali o estigma e vai desenvolvendo, né? E aí o diagnóstico acaba sendo mais tardio, não é um diagnóstico, né? criança. sim. Legal. E tem... a maioria dos problemas você acha que tá ligado à infância? Não os problemas, Traumas, o jeito que a gente vê o mundo, por exemplo. A gente analisa, sente. Eu, no meu ponto de vista, é assim. A gente é o que a gente viveu. Eu só sou assim porque vivo nessa realidade hoje. Se eu morasse no Japão, se eu morasse nos Estados Unidos, se eu fosse rico, se eu fosse pobre, eu teria um outro sentimento, porque a gente não nasce já com... eu vou ser uma pessoa mais alegre. A gente é moldado conforme a sociedade. Nós somos seres biopsicossocial, como eu falei. A gente é o que a gente vive. Você acredita nessa pauta? E a pergunta que eu queria fazer era... a nossa infância resume quem a gente pode ser no futuro? Então, como uma criança age, ou como os pais agem com a criança, pode acarretar o que ela vai ser daqui 20 anos, por exemplo? Eu acredito que não é em totalidade, mas influencia muito, né? Porque assim, vamos pensar aqui juntos. Existem 2 irmãos que moraram em vulnerabilidade social, numa favela, que tiveram a mesma condição financeira, social, e um foi para as drogas e o outro virou médico. Com a mesma convivência, vivendo e comendo da mesma comida e tendo mesmo amor afetivo dos pais, tá? Certo. Ou seja, isso não é em totalidade culpa da sua... do seu social, né? Da sua cultura. Somente cultural, dela, né? Exatamente. Nós temos que lembrar que o nosso desenvolvimento, sim, ele está ligado também ao nosso aprendizado do que a gente vem ali, com a nossa cultura familiar, mas também é a questão da nossa Sim. do nosso psique ali, né? Como eu disse, como eu sou um ser biopsicossocial, eu tenho uma parcela que faz com que eu me desenvolvi dessa maneira, né? Sim. Então é isso. Você falou agora, me fez lembrar uma frase que eu vi numa imagem que tinha uma pessoa que literalmente era um mendigo, né? Um alcoólatra, e uma pessoa que aparentemente estava bem vestido, parecia até sei lá, um advogado, Sim. assim. Perguntaram pra ambos, né?
por que você é alcoólatra? O cara falou, porque meu pai era alcoólatra. Ele perguntou pro advogado que tava, por que você virou um advogado? Porque meu pai era um alcoólatra. Ou seja, O mesmo estímulo, duas visões diferentes, né? Exatamente. A mesma ação. Acaba que é o uma... resultado é o que você vai, que nem ela falou, que ela vai Por isso regar mais. Né? A gente também tem aquela parte, por mais que a gente vive uma sociedade, a gente é livre pra optar, escolher ou não fazer, né? Então vai muito da nossa consciência tomar certas atitudes ou não. E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas querem fugir da responsabilidade das próprias atitudes. Não, mas é que o mundo fez isso comigo, ou a sociedade fez isso comigo. É até muito engraçado. Esse foi um tema do meu TCC, né? Caraca. Eu queria, na época do TCC, eu queria muito entender a mente de um criminoso. Então, eu queria muito, na verdade, na época da faculdade, eu queria trabalhar como psicóloga, como psicóloga forense na época, que na verdade não é tão relacionada a isso, né? É uma outra atuação. Mas aqui no Brasil a gente não tem muito essa coisa da investigação e tudo mais, né? É verdade. E eu sempre fui muito fissurada, gostei muito disso. Mas Isso, li uns livros legais. Tá? Legal. Mas, obviamente que eu queria fazer uma pesquisa de campo, que é ir até lá. Eu falei, meu sonho é sentar na frente da Susana Richthofen, eu queria tudo bom. Mas a faculdade não permitia com que fosse dessa maneira, né? E aí eu fui levada para esse campo. De pesquisa bibliográfica, onde ficou mais social, assim, o meu TCC. E eu trabalhei mais ou menos isso, né? A pesquisa foi bem relacionada a isso, né? O que leva uma pessoa a ter o perfil criminoso ali, que está relacionado a essa questão. E não só o fato, né? Como a gente falou, como eu dei o exemplo da pessoa ali que tem a mesma convivência e vive na mesma família. Então, a gente precisa pensar nisso, né? É realmente o que você vivencia no seu processo. Né? E não do TCC. É realmente o que a gente vivencia no nosso processo, né? Entendeu? E porque nós somos seres psicossociais. Então não tem como dizer realmente que é culpa de uma coisa. Sim. Então, se a gente quer ser uma pessoa que a gente almeja ser lá no futuro, a gente tem... Se o que a gente tá fazendo hoje não vai nos levar no caminho, que é um processo, então... Agora é a hora certa de mudar o processo pra chegar Faz sentido? naquela pessoa agora. Mas só se fazer uma pergunta pra você. Pode fazer. Faz sentido pra você pegar um ônibus sem saber onde você quer chegar? Por que você vai continuar indo pro lugar se você não sabe onde você quer chegar ou nem vai levar onde você quer? Às vezes ele nem vai pro lugar nenhum. Você fica só sentado esperando, né? Eu sempre falo, gente, a vida é igualzinho um ônibus. Se eu entrar nele e não souber onde eu quero chegar, não faz sentido. Todo ônibus que eu entro, eu sei onde ele vai parar. Entendeu? Se você tá ali na vida só na janelinha, a vida vai te levar e uma hora você vai se cobrar. Putz. Você pode não conhecer a aconteceu? estrada. O negócio, né? Pra quem não sabe aonde quer ir, qualquer caminho serve também. Aí vem aquela crise existencial dos quarentão, sabe? O que eu fiz da minha vida? Porque pegou um ônibus que não sabia pra onde subiu ir. no ônibus da pessoa, qualquer um entrou e ficou no jardim. Acho que eu tô ficando mais, tipo assim, caraca. Acho que é uma sessão, literalmente é quase uma sessão de terapia. Nós tá absorvendo aqui já, foi de graça. Nós tá dando uns negocinhos aqui, tá pagando e ela já tá tudo certo. As pessoas que, né, que nunca fizeram, já tá fazendo então, aqui. Eu fico curioso, realmente. Eu falei pro Jojo, acho que Mas rapaz, sabe vai que ter é muita muito legal? pessoal. Não. Metade foi, tá? É que o público mandou aí a caixinha de pergunta mesmo. Mas sabe o que é legal? Tem muita gente, já aconteceu, eu tenho inclusive pacientes nesse quesito, que chegam na terapia sem uma queixa específica, né? Olha, Dai, eu me separei há pouco tempo, mas na verdade eu tô aqui porque eu quero cuidar disso, tô num processo de transição, legal, sem problema nenhum. Mas aí eu preciso compreender também que depois disso vem 275 queixas, né? Que vai aparecer. E isso vai aparecer coisas lá que você nem imaginava que existia dentro de você. É muito legal isso, porque acaba mesmo sendo uma sessão mais leve, o paciente ele vem aberto realmente a mudanças, então as coisas acontecem. Eles não ficam assim, será que eu posso ir, tipo, e agora? Eu posso vir de 15 dias agora? Né? Eles já ficam ansiosos. Tem paciente que anota, me manda áudio, manda 1000 memes. Daí eu lembrei de que você falou. Não, mas é que tipo assim, dependendo da conversa, é algo que faz a gente ficar entusiasmado, porque, cara, é gostoso você, né, tipo assim, Você deve ter
Eu acho que no vídeo vai ter várias vezes Meus cara amigos, assim, meus amigos são assim mesmo. Eles o dia inteiro mandando alguma coisa. Daiane, o que você acha disso? É mesmo, né? Como é que é? É que, na verdade, na psicologia, a gente não dá a resposta. Eu faço praticamente o que eu fiz com o João aqui, entendeu? Faz Eu uma faço. outra pergunta. O paciente tem que pensar, não dou resposta pronta, né? Eu não vendo conselho. As pessoas têm essa visão de que o psicólogo vende conselho. O psicólogo não vende conselho. Ele não tem a resposta de tudo. Eu faço Nossa, com que ué. você aprenda qual é a sua resposta. Entende? Legal. Né? Eu faço com que você entenda qual é o seu caminho. Faço com que você se compreenda. Eu mesmo ser o melhor pra mim. Às vezes a gente Isso. tá apagado. Porque a gente precisa lembrar que se eu der a resposta pra você, você vai ficar a vida inteira indo na consulta comigo. Porque amanhã vai acontecer uma coisa diferente. Então você precisa se preparar e aprender a lidar com situações de resiliência. Sim. Pra que você, então... Basicamente, você ensina a pessoa a lidar com ela sozinha. Exato. Sem independer. Porque se você dá a resposta, ela começa a entrar no seu ônibus. Que nem a gente tava exato. conversando. Perfeito. E ela vai pro seu caminho. Às vezes o seu caminho, às vezes Isso. você também não é Mas a também- dona da razão. E ele tem que saber o que ele quer também no final das Exato. contas. Não pode ficar né? dependente, né? É isso De mesmo. nada. Legal, cara. E o paciente, claro, que também volta, né? É Sim. mesmo que ele entenda que ele está, tô ok, tô desenvolvido, dei alta para aquele paciente, ele vai embora. Mas em algum período, 2 anos depois, ele dá, e tudo bem, tem vaga aí, preciso voltar, tal. Não, isso não é um sinal de fraqueza ou que ele esqueceu tudo. É que ele tá vivendo uma nova fase. Nós somos seres mutáveis, estamos o tempo todo aprendendo. E aí, obviamente, que naquela bagagem que ele trouxe pra mim naquele tempo, não faz mais sentido com o que ele tá vivendo agora. Ele tá vivendo um novo Realidade. desenvolvimento. Então, ele voltou para a terapia para uma manutenção do ser. Então, é isso que ele precisa compreender. Manutenção né? do ser. uma outra pessoa, né? É uma outra realidade, outra vivência, outros tempos, outras Exato. adaptações. Exato. Então, outros problemas também, né? Exato. Quando eu comecei a empreender também, tipo, o cara faz a hora dele, que nem tá falando, mas também surgiu muitos problemas. Sim. Que a É gente difícil, né? A gente acaba se organizar, né? não sabendo lidar com algumas coisas, né? As pessoas só vê o bem bom, né? Só vê tudo bonitinho, mas acaba que tem muitos problemas que a gente literalmente não sabe, né? E eu acho que buscar conhecimento, buscar a pessoa certa pra responder cada, né? Tem uma pessoa que sabe como Te é dá o trilhar direcionamento correto. né? Então, como é que faz finança? Fala com alguém da finança. Ela estudou pra isso. Exato. Como é que faz isso? Porque a gente às vezes quer fazer tudo, né? Quando eu fui abrir meu consultório, eu não sabia o que tinha que fazer. né? Com quem que eu falo? Isso, porque eu fui trabalhar com alguém, então eu peguei um consultório pronto. Sim. Eu chegava pra atender com as minhas coisinhas, sentava e atendia. Eu não sabia se eu tinha que ir na prefeitura, se tinha que falar com o contador, o que eu tinha que abrir. Eu não Tudo sabia. novo, né? Psicólogo não pode ter MEI, né? Não pode? Não. Oxi, Não cabe dentro do cabe MEI. como? Tem Eu que- tenho uma Você tem ME. que entrar com ME. Direto? ME. Mas por... Não tem MEI. Psicólogo não cabe dentro do psicólogo, advogado, nutricionista. Vários. Sério? Exato. E hoje você tem alguém que te ajuda, auxilia ou... Eu tenho hoje uma contadora. Só a contadora? Não Mas a tem parte de ninguém no gestão do WhatsApp, seu negócio é você mesmo que faz. Tudo eu que faço. Responder o WhatsApp? Eu sou a secretária, eu sou a faxineira, eu sou a psicóloga. Já pensou em terceirizar? Então, eu gostaria, porque é um dos planos futuros, inclusive, porque eu acredito que a gestão do tempo Uhum. faz com que eu ganhe mais, Sim. né? A partir do momento que eu tenho uma boa gestão de tempo, faz com que eu atue realmente na minha área. E, na verdade, um dos meus planos futuros também é eu cada vez mais estar ativa no meu serviço. Vamos dizer assim. A parte operacional você é mais fácil terceirizar, digamos, né? Entendeu? Por exemplo, se eu tiver alguém que faça a minha agenda, faz com que eu, na Ganhe. segunda-feira de manhã, que é o dia que eu confirmo e faço a agenda, eu posso estar atendendo, Sim. por exemplo. Porém, eu confesso que eu sou bem apegada em relação a isso, porque eu acho muito importante o primeiro contato, né? Um paciente que ele já é meu, ele só vai confirmar, tá tudo certo pra quem tá tal Não é horário. como pedir um lanche do Vitor, que é só clicar 2 botões e tá pronto o É seu que no lanche meu caso eu perfeito. automatizei ainda, né? O meu também tem mensagem automática e tudo mais, mas a gente precisa lembrar que é um caso psicológico. É diferente. A pessoa vai ali atrás de um acolhimento inicial. Então ela E manda uma tem- E ela tem que se mensagem. identificar já de Se primeira, a minha né? secretária tiver TPM e falar o que é, a Pronto. menina já vai Cancelou falar mal o lanche, de mim, é. que eu não tenho nada a ver com Já era, isso. Perdeu. Entende? Eu preciso ter esse treinamento mesmo com a pessoa, confiar muito. Sim, É muito Mas cuidadoso. é um né? processo que é possível, né? Exato. Já vai eu trazer a lei de Pareto de novo. Todo podcast eu falo de lei de Pareto, mas, cara, realmente tem muito a ver, né, cara? Que nem no seu caso, você tá Aham. querendo focar, tipo assim, No que é essencial no que pra realmente ela. vai te dar mais retorno. Então, é muito Sim, legal, né? sem dúvida. Acho que é essa a questão, sabe? Porque
eu acho que eu ainda me apego a esses detalhes por conta disso. Porque eu acho realmente muito importante. Ainda, né? Exatamente. Principalmente aqui, né? Uhum. As pessoas... Pode falar. Quando não for mais inviável pra você, puta, eu tô me estressando, não tô conseguindo responder meus clientes, aí vem essa necessidade de terceirizar, vamos dizer assim. Eu acho que esse é o meu pensamento também. Sim, mas assim, eu tentei fazer tudo para otimizar meu tempo. Então, por exemplo, eu tenho uma lista de transmissão com todos os pacientes. Então, todos eles recebem a mesma mensagem toda segunda-feira. Porque como eu atendo online e presencial, os dias do online são os mesmos dias do presencial de São Luís, mas não são de Lagoinha. Ah, sim, legal. Então, tipo, eu tento otimizar de alguma maneira ali, né? Então, todos eles... E então, na segunda-feira de manhã, Correria. eu não respiro de responder ali 1 milhão de pessoas, entendeu? Hoje você mora aqui. Eu moro em São Luís. Legal. E fica indo todo dia? Como é que é? Pra Tem Lagoinha? dias lá específicos? Eu trabalho 2 dias em Lagoinha. 2 dias em Lagoinha e... Deixa eu ver. Quarta, quinta, sexta. E 4 em São Luís. Sábado Legal. também. Eu trabalho sábado. Quem quiser te procurar, vou deixar o arroba aqui também. Se quiser passar com ela, hoje você faz online também, né? Atendo Então, online. em qualquer lugar do Atendo- Brasil aí. Isso, atendo pessoas de vários lugares. É muito legal, né? Como isso proporcionou Legal, bastante isso, essa isso que é o legal, né? possibilidade. Trazer o Pós-pandemia ajudou muito isso aí. digital Exato. pro Muito esse legal, né? negócio. Porque assim, eu ainda não uso o meu Instagram como um Instagram profissional realmente, né? De sim. estar ali ativamente com uma atividade profissional mesmo. Eu posto conteúdos que podem te ajudar. Sim. Sabe você, Mas nesses eu acredito... conteúdos a pessoa se identifica e fala, Exatamente. com ela que eu tenho que humanização. eu acho que a gente precisa lembrar que as pessoas se identificam com pessoas. Elas Sim. vão se identificar com só um logo, não é isso? Aham. E aí faz parte com que o paciente, ele olha e fala, legal, gostei da Daiane. Oi, tudo bem? E me mandou mensagem Acho no que até Instagram. sai da sua própria característica. Quem que é a Daiane como pessoa? Isso. Porque eu tenho que me identificar legal. com ela Exato. Show pra de começar. bola. Porque acaba que a gente... eu acho que muitos pacientes eu acabo virando até amigo de você, né? Por causa de desabafar, falar muita coisa. A minha linha terapêutica dá essa abertura com que eu consiga ter esse vínculo maior com o meu paciente. Então, por exemplo, a gente mora em São Luís, né? E assim, eu sou ser humana, tenho 31 anos, vou pro bar beber minha cervejinha. Então, o que acontece? Faz parte com que eu encontre com os meus pacientes lá, né? E aí eles brincam, é psicólogo, meu Deus, nossa, deixa eu esconder aqui. Não Eu posso falo- beber, Eu não já posso faço assim, ó, tô vendo. Mas é uma brincadeirinha. Igual nutricionista, né? Tô vendo você beber. Mas é só uma brincadeirinha, foi uma forma de vincular ali, eles se sentirem à vontade. Legal. E é mais tranquilo quanto a isso mesmo. E tem essa abertura, mesmo no horário de sessão, eles me mandam uma mensaginha, aconteceu tal coisa, eu não tô legal. E eu prefiro assim, né, do que realmente não conseguir lidar com a situação. Isso também faz parte do processo psicoterapêutico, né? Eu estar ali como uma ponte também. Também como uma pessoa, né? Legal. Conectando com pessoa. Cara, eu Sim. acho que Se fosse- tirou bastante dúvidas, hein? Não toda. Aí mas- quem mas vai quiser ter vai no que- particular com Eu vou ela. ter que conversar com ela depois. Vamos lá fazer a terapia de casal. Vamos. Casal que Fabrício. é quase relacionamento aqui já. Toda semana estamos aqui. Terapia em aceita grupo. 40? Foi arranca aqui. Você aceita 42 pessoas? Grupo, né? 43. Eu acho que pra gente finalizar, né? Acho que a gente tirou bastante dúvida. Você vai voltar aqui com certeza pra algum galera, tema acho que- específico. A galera vai ter dúvida. Legal. eu vou dar- Vai. E quem quiser também conversar com ela, né? Tem o Instagram dela aqui embaixo, a gente vai conversar. Mas eu acho que pra finalizar, é uma frase que a gente fala aqui toda vez. Toda vez a gente finaliza assim. Essa eu tô curioso. Também tô. Que medo. A gente sempre faz uma pergunta pra todo mundo que vem aqui. Se fosse pra você falar uma frase, algum pensamento, alguma dica, alguma curiosidade, alguma coisa que fosse pra chegar pra todo mundo. Vamos supor que você fizesse um vídeo aqui agora e fosse chegar no WhatsApp, todo mundo que fosse chegar. Um pensamento, uma frase, um legado, alguma coisa que você carrega Algo seu. pra você, que você queira que o mundo todo ouvisse. O que você falaria pro mundo? Algo meu, então. O seu, alguma frase que você leva, algum pensamento. Uhum. É bem... Não precisa ser uma frase exatamente isso, mas algo que te impactou, que você acha que pode impactar outras pessoas, enfim, algo assim. Todo mundo fala o que vem do coração, literalmente, o que vem do coração. O Alex falou um negócio muito legal, tipo, que respeite, tenha humildade. Então não é necessariamente uma frase feita, vou dizer, é algo que vem do coração mesmo. Uhum. Eu acredito que as pessoas precisam acreditar mais nelas, né? As pessoas hoje em dia se inspiram muito no outro, porque a internet virou um catálogo de felicidade, né? Sim. Mas o que é felicidade para você? E eu preciso compreender realmente que felicidade
é aquilo que mora dentro de você. Você pode ser gigante no que você acredita que pode ser, né? Seu tamanho é maior que realmente você acredita. E eu acredito que as pessoas precisam ter mais acolhimento com elas mesmas, né? Esse é o caminho. Se autoconhecer, né? Exatamente. Ter mais compaixão, porque às vezes a gente pega muito duro com nós, ou também muito leve. É como eu disse, Conhecer né? é o equilíbrio. Qual o tamanho do seu sonho? Legal. Show de bola. Essa frase é forte. Galera, muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui. Eu acho que Obrigada. deu um papo muito legal. Em breve você vai voltar aí com algum tema específico. A gente quer trazer os mesmos convidados agora com um tema específico. Legal. O que é tal coisa? Aí a gente vem só pra falar sobre Bacana. isso. Aqui foi um resuminho pra quem que é ela, de onde ela veio, qual caravana que ela veio. Enfim, galera, se você gostou, siga o podcast aqui, né? Isso É daí. muito bom, se dá um like aí, comenta o que você achou. Comenta, galera, é muito bom também pro algoritmo do YouTube. A galera tá Porque o assistindo, YouTube é dando complicado. like, mas comenta ali, é importante. O YouTube pra é muito caramba. complicado. O YouTube é constância, tem que estar mostrando que a gente tá ativo. Então, você quer que esse projeto continue, né? Os patrocinadores aqui também. Segue os patrocinadores também, né? Vai deixar aqui segue tudo bonitinho. patrocinadores. E segue ela também, fala o seu Instagram aí pro povo que quiser seguir, quer passar uma consulta ou só quer seguir você mesmo. Fala aí o arroba. Meu pros Instagram é daianegomes.psi. Daiane com Y. D-A-Y-A-N-E Gomes.psi. Beleza. Show A de gente vai bola. deixar o link aqui também, se você quiser seguir. É só clicar aqui no link também, tá? Valeu, Galera, gente. muito obrigado. Até o próximo episódio. Até uma próxima. Tchau, tchau.